Bem, meu nome é Igor Cruz, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Oceanografia e dou aula de Oceanografia Biológica e trabalho com a parte biológica, né, do oceano, mais especificamente da zona costeira, ali, que está perto da praia, os locais mais rasos. E eu venho atuando na Bahia de Todos os Santos desde do meu mestrado em 2007 e desde então estudando nos recifes de corais da Bahia de Todos os Santos. Eu nunca mais parei, né? Então foi meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, sempre estudando a Bahia de Todos os Santos, embora eu tivesse em outros locais do país, né? O doutorado foi na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o pós-doutorado foi no Instituto Oceanográfico da USP, lá em São Paulo. Mas sempre vindo para cá, para a Bahia de Todos os Santos, para estudar os nossos recifes de corais. A minha trajetória como pesquisador e com o mar, ela não começa exatamente na Bahia de Todos os Santos, mas eu acho que era inevitável vir parar aqui na Bahia de Todos os Santos. Eu cresci aqui em Salvador, mas minha avó morava em Arembepe, minha avó paterna, e eu costumava passar a gente tinha uma casa lá também, meus pais tinham uma casa lá, passava os finais de semana e as férias lá em Arembepe. E sempre em contato com o mar, em cima ali não é exatamente Recife, é Arenito, mas era mergulhando, pescando, e tinha essa vivência com o mar. E quando eu fui estudar biologia na UFBA, foi inevitável que eu fosse trabalhar com a parte de biologia marinha. E na UFBA, comecei a trabalhar com os recifes de corais em 2001, mas no início fazia um trabalho mais de literatura, estudando, vendo, tentando identificar uma questão para estudar e ajudando o pessoal, os alunos que estavam fazendo mestrado e doutorado na época. E mergulhei em vários lugares naquele período, mergulhei em Abrolhos, até Abrolhos e Corumbau foram os dois principais locais que eu mais mergulhei naquele iniciozinho, e depois acabei vindo para aqui, para a Bahia de Todos os Santos, onde a gente tem muito recife de coral, e são os recifes que não são muito... Sim, agora já começam a ser bastante estudados, né, mas não se sabia muito. Embora os primeiros estudos de recife de coral tenham sido feitos aqui na Bahia de Todos os Santos, né? Tem trabalho de 1862, aqui na Bahia de Todos os Santos, e depois disso, alguns outros trabalhos foram feitos aqui em Itaparica. E ali para o lado da ponta de Toque-Toque, ali em Lima. E no meu mestrado, o que eu gostaria, o meu intuito no mestrado foi identificar áreas que tivessem uma condição boa de recife de coral para sugerir que fossem colocadas em áreas de proteção ambiental um pouco mais restrita, para a gente facilitar a recuperação deles, né? E a manutenção deles. Os recifes, os ecossistemas de maneira geral, quanto mais a gente usa, mais a gente pressiona eles, então eles ficam fragilizados. E a ideia de sugerir que o uso seja limitado para que esses ambientes passem a ter uma condição de maior resistência
desastres ambientais naturais ou antrópicos, né? Naturais ou causados pelo homem. É normal acontecerem desastres como tempestades. Aqui no Brasil a gente não tem furacão, mas em outros locais ocorrem furacões. Podem acontecer aumentos de anos onde você vai ter dias com temperatura muito acima da média ou com temperatura muito abaixo da média. E todas essas situações que não são tão comuns, elas, quando ocorrem, podem causar algum tipo de impacto, algum tipo de distúrbio. E quando esses ecossistemas estão numa situação em que não tem muita pressão sobre ele, não tem muita gente usando, não tem pessoal tirando, muita gente mergulhando, não tem muita gente pescando, não tem esgoto próximo. Esses ecossistemas eles conseguem se recuperar mais rápido, diferente de quando tem uma pressão muito forte, sabe? Tem muita gente mergulhando, tem muita gente pescando, tem esgoto próximo. Aí esse recife fica um pouco fragilizado, ele fica sobrecarregado. E aí, quando acontece um problema como esse, eles podem sofrer uma mudança abrupta e que a recuperação deles pode se tornar muito difícil. É mais ou menos como se aquele ecossistema ficasse doente. E o que a gente viu aqui na Baía de Todos os Santos foi que existiam recifes em condições muito boas, com muito coral, talvez um dos locais do Brasil talvez o local do Brasil com maior quantidade de coral. Por outro lado, tinha outros locais que estavam degradados, que já tinham modificado, já tinham sofrido essas alterações, estão doentes. Esses recifes, a gente observou isso em 2007, e essa condição ela persiste até hoje, né? Esses recifes que estão numa situação meio precária. E a gente fez uma série de estudos sobre esse problema, né? A ideia final do trabalho é tentar descobrir a causa dessa mudança, mas isso não é tão simples. Então, a gente faz um trabalho em uma série de etapas e a cada etapa a gente replaneja o trabalho, o projeto e segue esses caminhos. E eu estou me referindo a área do Recife coberta por coral. Sim. Então, aqui a gente tem uma imagem de um Recife, aqui da Baía de Todos os Santos, né? E a gente tem bastante peixe e tem algumas espécies de corais aqui. A monta-estrela cavernosa, a mucismília. Então, aqui, dos cascos, vocês podem ver a quantidade de peixe, né, que estão ambientes, eles aglutinam, eles juntam, os peixes vão para esse ambiente, porque tem abrigo, tem comida. Então, eles são ambientes que concentram grande diversidade de vida. Então, assim, a gente tem uma grande quantidade de corais nesse recife, a gente também tem uma grande quantidade de recifes. E a diversidade, ela é praticamente a mesma diversidade que a gente encontra em Abrolhos. É a mesma biorregião, ou ecorregião, né? Então, as espécies que ocorrem em Abrolhos são as mesmas espécies que ocorrem aqui. Essa biorregião vai ali do norte do Espírito Santo, bem do norte mesmo, assim, do Espírito Santo, Banco de Abrolhos, né? Até o litoral norte da Bahia, até Praia do Forte, talvez um pouco mais acima. Então, essa ecorregião é a de maior biodiversidade do Atlântico Sul. Esse organismo aqui, que é
tipo um coral, só que ele não tem esqueleto calcário. O que é que acontece no Recife, né? É um ecossistema que ele é bioconstruído, é uma rocha, um ecossistema que é rochoso, e ele é construído por corais e outros organismos com esqueleto calcário. Então o coral vai crescendo e vai morrendo, vai construindo essa estrutura rochosa que abriga toda essa diversidade. E existem alguns tipos de corais que eles não constroem os recifes, são chamados corais moles. E, em alguns casos, eles chegam a cobrir 80% do Recife. Ele ocupa quase toda a área do Recife, sobrando pouco espaço para outros organismos. Acho que eu tenho. Então, a gente perde diversidade, né? Em um local onde a gente teria uma grande variedade de corais, de algas, de esponja, de muitos outros organismos, a gente passa, claro que acaba tendo um coral ou outro, acaba tendo um pouco de esponja, mas a gente tem a diversidade desse local reduzida, porque esse organismo passa a cobrir todo aquele ambiente. E ele não tem esqueleto calcário, né? Então ele acaba que ele não contribui para o crescimento e a manutenção da estrutura. Nesses ecossistemas, a gente tem tanto processo de construção, né, os organismos que vão crescendo e vão colocando carbonato de cálcio, como se estivesse colocando um tijolo nesse muro, nessa estrutura. E você tem outros organismos que acabam erodindo, que vão perfurando, vão desgastando, às vezes de maneira química, às vezes de maneira mecânica, mas alguns organismos eles tiram carbonato de cálcio enquanto outros colocam. Quando você tem uma situação desse tipo, onde o Recife passa a ser dominado por zoontídeo, a gente praticamente não tem a construção e vai continuar tendo a bioerosão. E a consequência também é que você perde a quantidade de abrigos que esse sistema, que esse ecossistema pode fornecer. Então, a consequência é perda de espécies, redução da quantidade de espécies nesses ambientes. Então, um outro experimento que a gente fez foi esse aqui, de competição, onde a gente colocou esse coral mole em contato com o coral duro. Esse aqui é um coral duro, uma Sidera estreia, e aqui está esse zoantídeo, né? E aqui a gente tem o coral duro aqui embaixo, e tem uma linha aqui onde a gente tem um contato entre esse coral duro e o coral mole. E quando a gente colocou os organismos em contato, eles começaram a competir, a brigar. Um começou a atacar o outro. A briga de corais é interessante, mas é muito lenta, né? Eles têm algumas estratégias, alguns deles utilizam esses filamentos aí, que a gente chama de filamentos mesentéricos, mas são estruturas digestivas que o coral tem dentro dele, né? Usa para digerir o alimento, mas quando ele está em situação de competição, ele joga isso para fora para atacar o competidor ou o agressor. Quem está jogando esses filamentos aqui é o coral duro, esse de cá. Ele está tentando atacar o coral mole. Mas, embora a gente veja que ele está tentando responder ao coral mole, ele não consegue responder. E que a gente vê também esses filamentos, né, que ele está utilizando para atacar o coral mole. E a consequência que a gente observou no final foi que o coral mole, aqui é uma outra espécie de coral duro, né, ele, além de matar o coral mole, ele matou o coral nessa região aqui, e nessa região aqui embaixo também, ele matou e ocupou essa região onde estava o coral duro. Também a gente vê aquela primeira espécie de coral. Esse aqui rosa
é o esqueleto, o tecido recém-morto, né? Então tem alguma substância que deixou o esqueleto meio rosado, o esqueleto dele é branco, o carbonato de cálcio, né? O calcário é branco, mas muitas vezes quando ele acaba de morrer, tem um pouco de tecido morto em cima, ele fica meio avermelhado, e a gente não vê essa parte, esse esqueleto aqui, nessa parte de cima. Aqui embaixo a gente vê. É a parte que ele acabou de matar, do coral. Isso aqui, esse experimento, a gente foi de 3 meses, né? Foram um pouco menos, foram 117 dias. Houve essa mortalidade aqui nos corais duros, ou seja, aqui também é uma outra espécie que a gente mostra ele preto morto, né? Aqui a gente já vê ele branco e uma parte também com a alga já crescendo em cima. E esse experimento mostrou que esses corais moles, eles não só ocupam o espaço, impedindo que os corais assentem, né, os corais passem novos corais possam nascer ali, novas larvas possam assentar e crescer naquele recife, como eles também são capazes de matar os corais adultos. Uma das coisas que a gente avaliou foi o seguinte: esses peixes, perto dos teatros, peixes borboletas, eles comem corais, de maneira geral. E a gente pensou, será que o pessoal pesca muito esse peixe para aquário aqui na Baía de Todos os Santos? E uma das coisas que a gente pensou foi que talvez estivessem pescando demais esse peixe e os locais onde a quantidade desse peixe tinha caído, a gente teria tido um crescimento desse organismo, imaginando que ele poderia controlar esses ontídeos. Mas o que a gente viu foi que não, que, na verdade, onde tem mais ontídeo, mais peixe-borboleta tinha. Um projeto que a gente está fazendo agora, que o aluno meu está desenvolvendo, é com esse peixe aqui, chamado de neon, é o Elacatinus figare. Esse peixe, ele tem um comportamento bem interessante, ele é um peixe limpador. E em cada local do país, ele coloca a sua estação de limpeza em um organismo diferente. Aqui na Baía de Todos os Santos, ele coloca nesse coral que é onde ele está, na montastéria. E ele é um peixe bem pequeno, ele deve ter uns 4, 5 centímetros, e ele se alimenta de parasitas de outros peixes, né? Ou de tecido morto. Então, se um peixe se machuca e tem um pedaço de pele solta que está morto, aquilo pode infeccionar, né? Então ele vai nesse local e esse peixe come aquele tecido morto. Ou alguns parasitas que ficam na boca ou nas brânquias, ele também vai lá e retira. Então é importante para manter a quantidade de parasitas baixa no Recife. E tem todo um comportamento de sinalizar, porque em alguns casos os peixes grandes vão para a estação de limpeza e acabam comendo o limpador, o Elacatinus. E aí, para evitar isso, eles têm toda uma comunicação, como se dissesse assim, você pode me limpar? Isso eu vou, mas você não vai me devorar não, né? Não, não vou te devorar não, só quero a limpeza. Tem certeza? Tenho certeza. Então tem uns displays aqui de sinalização de um para o outro, a partir do qual, depois de determinadas sinalizações, aí é feita a limpeza. E os organismos, os peixes que querem ser limpados, eles geralmente identificam, ou pelo menos a gente acredita que eles identificam, onde estão elacatinos por memória. A questão é o seguinte, aqui na Baía de Todos os Santos, eles estão nesses corais. E
com o fato de que nos recifes em mudança de fase a gente perde esses corais, então fica possível a gente ver os alacatinos ocorrendo em esponjas, principalmente esponja, nos recifes que estão em mudança de fase, que estão nessa condição aqui. Algumas vezes, quando tem corais, eles ficam nos corais, mas outras vezes eles ficam na esponja. Aí, uma das coisas que a gente quer saber nessa pesquisa que a gente vai fazer é se os peixes diferenciam de fato ou não. Assim, se eles, por exemplo, veem aquela esponja onde ele está ocupando e vai ali se limpar, ou se ele passa batido porque na cabeça dele a situação de limpeza está no coral. E se não tem coral ali, ele vai procurar o coral em outro local. E também a gente vai ver também se esses recifes têm uma maior quantidade de parasita do que os recifes que não estão em mudança de fase. Então, isso é para mostrar como que o desdobramento desse problema que a gente identificou e também como que se desdobra no ecossistema, né? Essa questão do parasita pode, inclusive, atrapalhar o crescimento dos peixes e até mesmo impedir que alguns peixes consigam viver nesse tipo de ambiente, nesses locais. Então, a gente vai começar a olhar também para coisas associadas, para processos ecológicos associados a esse da mudança de fase. Bem, esse é o ponto que está na nossa pesquisa nesse momento, é a pesquisa decorrente desse todo da Baía de Todos os Santos.